a questão do racismo, né? A professora já está querendo procurar os direitos do outro no combate ao racismo e ao paralelismo de tudo. A professora doutora Ângela Cristina Borges, ela já andou, foi filósofa, mestre, doutora e pós-doutora em ciências da religião. E é uma alegria muito bom ouvi-la e aprender com a senhora. Então, eu estava pensando em eu falei com o coração dos outros também para ouvir. Muito bem. Obrigada. Boa noite a todos. Venho agradecendo a oportunidade de estar aqui para a gente iniciou essa aqui na frente, né? Há 3 anos, né? Esse diálogo. Esse evento infantil, então, o Ricardo estava presente, esse é muito importante. A nossa preocupação era com essa perspectiva cultural do ensino, né? E assim que, com verdade, não se refere, né, a ciência da religião, a gente fazendo um pontapé inicial, porque a gente percebe uma resistência dos outros programas em relação a essa perspectiva intercultural. Então, muito obrigada, Sérgio, obrigada, Paulo, obrigada a todos vocês. Eu gostaria de iniciar o diálogo, fazendo referência ao cientista da religião, teólogo, da libertação do J.J. Queiroz, falecido, né, recentemente, e para mim é um ancestral da ciência da religião no Brasil. Um dos méritos desse professor, e quem conhecia vai concordar comigo, além da perspectiva libertadora das suas aulas, que acessava, todos nós, essa vontade de falar de libertação, era salvar do caminho mágico os trabalhos de mestrandos e doutorandos presos na encruzilhada das culturas acadêmicas e religiosas. Queiroz sempre veio com a vida e era um professor que andava muito devagar, passo lento, sempre com o rosto unido. Ele pegava esses alunos e conseguia retirar esses alunos dessa encruzilhada. Então, eu dizia para ele que o Queiroz deveria ter o éxito de Salvador. E então, ele me falava sobre esse livro. Ele dizia, deixe ver no lugar onde você pensa. Mas se você quer ser criativa, me tira o ego, porque antes de libertar, do que salvar. Isso ficou o foco. Antes de libertar, do que salvar. Queiroz não evitava fazer um plano de resultados. E é essa opção de libertação que eu me permito pensar estudicamente, a minha perspectiva é sempre a partir de dessa entidade que para mim é ditadura, as religiões brasileiras e racistas africanas, e pensar em cultural. Essa perspectiva intercultural é a perspectiva da instituição, onde nós estamos. Inclusive, nós imaginários não se encontramos. Eu sempre bato na tecla que é necessário que todos nós tenhamos muito claro que somos marginais. Nós estamos fazendo bem. A reflexão, ela vai ser a seguinte estrutura. Tentar estabelecer uma diferença entre multiculturalismo e interculturalidade, tendo que é algo necessário, uma vez que eu percebo, professores de ensino religioso e até mesmo muitos pesquisadores, a dificuldade em se afastar do multiculturalismo, em tratar a interculturalidade como multiculturalismo. Depois a gente vai passar pela perspectiva da interculturalidade para o ensino religioso. Em verdade, depois de uma conversa hoje com a Gisele, para a formação dos professores de ensino religioso, e de quebra a própria ciência da religião no Brasil, que ainda resiste à interculturalidade. Né? E aí, os temas que eu gosto de tratar a partir dos estudos que eu empreendi sobre a religião brasileira e matriz africana, que é o paradigma de gênero e racismo. Eu inicio com uma pergunta que é feita por meus colegas. Né? Por que falar de interculturalidade se a abordagem multicultural
já é muito conhecida por todos nós, está na Academia Brasileira desde os anos 90 do século. Porque agora trazer identidade. Já podemos dizer que nós não podemos negar as contribuições do multiculturalismo, principalmente nas discussões sobre a identidade. A instrução do multiculturalismo, aqui nós temos hoje as leis de cotas raciais, temos a lei 8.645 de 2015, que torna obrigatório abordar os conteúdos africanos, afro-brasileiros e indígenas. O multiculturalismo ele funciona assim, a criação de políticas públicas. Né? Ele funcionou também o financiamento de projetos pelo próprio Estado, projetos culturais pelo próprio Estado. Né? São projetos que abordam a diversidade cultural brasileira. Também é um multiculturalismo que está na falta de muitos representantes políticos, em geral da esquerda, né? Que têm feito esses representantes, né, a partir dessas pautas, estar ali no cenário político. Então, o multiculturalismo, em verdade, não voltou a aceitar a não existência de uma única cultura e a nos reconhecer enquanto habitantes de um planeta diverso. E para a humanidade, nos últimos anos, tem sido um sofrimento, principalmente os conservadores, né? Principalmente aqueles que vivem de uma nostalgia, né, racial. No entanto, se a globalização tornou inquestionável a percepção dessa multiplicidade de culturas, também evidenciou as hierarquias de regiões, crenças, grupos sociais, raças, orientações sexuais, hierarquias de sexos e culturas. Que nós podemos dizer que evidenciou a colonialidade do poder, mas que eu gosto de usar o parasitismo social. O parasitismo é um conceito que foi cunhado por um intelectual brasileiro, Manuel Bonfim, e que é apontado como um grande crítico da colonização na América Latina. Mas a crítica decolonial continua em França Solon, né? Ignorando o Manuel Bonfim. Bom, evidenciou esse parasitismo ao apresentar seu perverso modelo econômico neoliberal como divisor e criador de povos. Países ricos, países pobres, dentro desse país, população pobre, população rica. A globalização também estimulou o movimento humano, como as migrações, as diásporas, o abandono do campo e a superlotação da cidade. O abandono do campo significa menos observação do movimento da natureza. Significa, aos poucos, estamos tornando, muito provavelmente, de acordo com neurocientistas, estamos caminhando para uma humanidade com rigidez cognitiva. Isso é muito grave, e eu creio que a interculturalidade vai na contramão disso. O conceito de multiculturalismo não é suficiente para explicar a colonialidade do poder e os parasitismos impulsionados pela globalização e pelo neocolonialismo, porque eu não me prendo apenas à colonialidade do poder. Eu acredito que o colonialismo ainda existe em instituições, e em instituições religiosas que estão muito presentes. Também não é suficiente para compreender por que há um movimento de preservação das culturas tradicionais que faltam de forma intensa e rápida processos atualizados de subalternização. Ainda que tenha desencadeado iniciativas de preservação das culturas tradicionais, através de recursos turísticos, datas comemorativas, grandes eventos gastronômicos, eventos de moda, que têm como referência as culturas subalternizadas. Hoje você encontra qualquer loja, por exemplo, com de artigos africanos, indígenas, você tem dinheiro por isso. A globalização instituiu uma cultura extremamente perigosa. E depende do professor de ensino religioso,
científica da religião, não pode perder de vista, porque os filósofos no Brasil estão perdendo de vista, que é a cultura do consumo e do imediatismo. Ele se estabeleceu na intersubjetividade mundial como horizonte humano, ou seja, as comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais é difícil lidar com essa cultura. O mundo globalizado, na minha perspectiva, ainda é colonial. A cultura do consumo está atrelada à desigualdade social e à injusta divisão dos bens e consumo. Sobre isso, o conceito de multiculturalismo, que é definitivo na disciplina, pois falta nele a compreensão do homem e de suas relações a partir das condições materiais. Então, aí a gente vê um materialismo histórico de nós traumáticos. Para não há como se dão as relações sociais, tomando como horizonte a desigualdade. E quando busca explicar o funcionamento da sociedade multicultural, acaba por se ater ao nacionalismo, que recorre aos valores de tolerância e respeito. Então, em geral, quem trabalha com multiculturalismo está sempre pregando respeito e tolerância, mas não vai à causa do porquê da injustiça, do porquê do desrespeito, né? Do porquê da intolerância. Cai na armadilha do monoculturalismo. E aí, no próximo dia, todos nós viveremos em paz como a única cultura, um consenso cultural. A interculturalidade espiritualista, enquanto conceito, ou enquanto corrente sistêmica, que aí está em construção, nos permite estudar e compreender as relações entre as pessoas de culturas diferentes, considerando sempre os contextos históricos e econômicos. Então, pensou em interculturalidade, não se pode separar do contexto. E não se pode ignorar as relações de poder. Dessa forma, a interculturalidade nos revela assimetria, desigualdade entre grupos sociais, entre culturas, religiões, técnicas, e, por consequente, a palavra interculturalidade é uma convocação para pensar na necessidade de equidade. O multiculturalismo não faz. E, ao pensar nessa necessidade de equidade, a palavra interculturalidade nos direciona ao princípio da justiça, da necessidade. Por isso, que quem trabalha com interculturalidade é militante. É militante. Não há neutralidade. Não há neutralidade. O lugar marginal que a América Latina ocupa na divisão internacional do trabalho colocou esse conceito como preferencial nas análises sobre nossa sociedade, sobre nossa política, sobre nossa educação, sobre nossos princípios. Diferente do multiculturalismo, a interculturalidade se sustenta nas relações mútuas entre os diferentes. O multiculturalismo nos revela um país plural, onde culturas de muitos aportes estão estáveis, em que são unidos de tolerância, que é mediado pelo Estado, é mediado pela igreja, é mediado pela religião, mas não questiona a hegemonia de uma cultura sobre a outra. Acaba, então, por não revelar a pluralidade do país. Né? Como algo que é complexo, digamos, como a gente viu hoje em aula, né? sobre a influência do poder econômico e do poder político de uma cultura sobre a outra. Ainda que o multiculturalismo defenda a preservação de todas as culturas, não denuncia as hierarquias. Isso, a interculturalidade está. O antropólogo Luan Antion, ao tentar trazer clareza sobre o que vem a ser interculturalidade, nos convida a pensamento como um conceito que dá ênfase às mudanças provocadas pelas interações entre as culturas. Mudanças que revelam os encontros culturais com riquezas humanas e possibilita a aprendizagem e a não aceitação da hegemonia de uma cultura sobre a outra. Complementa esse conceito a seguinte afirmação do filósofo Ricardo Salles. Não se trata apenas de abertura a uma cultura, mas de um reposicionamento da relação de uma com a outra. Isso é, como se dá o contato nas culturas. Então, a interculturalidade nos leva a pensar
como se dá esse contato? Sem essa pergunta, é difícil refletir de forma intercultural. É a pergunta que tem. Como se dá o contato entre as culturas? Esse filósofo, ao fazer observações em relação ao conceito, destaca 3 aspectos. Um deles é preciso observar os prefixos ínteros, que denuncia a interculturalidade como uma categoria que permite dar conta do modo de contato, que pode ser tanto simétrico ou assimétrico, algo que o multiculturalismo não sucede. Para então entender a análise sobre a sociedade brasileira assimétrica, sobre a presença das religiões nessa sociedade, que é uma presença assimétrica, o conceito de interioridade é o mais apropriado. A gente faz pensar num lugar marginal de grupos sociais minoritários, religiões minoritárias, ocupam na sociedade e na academia brasileira. Sugere ser imperativo uma reforma educacional, uma reforma da educação. E nós não percebemos esse momento, nem mesmo no governo, que que a gente deve considerar. O ensino religioso, em certa medida, com a ambiente feito, finaliza essa reforma da educação. Então, quando a palavra interculturalidade surge na lei do feito, não é à toa. Tem aula na universidade. Ali tem uma semente, tem algo que é necessário uma reforma educacional. Enquanto fundamentos teóricos e pedagógicos para o ensino religioso tem perdido muita dimensão espiritual da sociedade brasileira, essa disciplina, no meu ponto de vista, está no debate sobre cultura e política. Para tanto, devemos ter um pressuposto que, de um lado, existe um padrão mundial de poder, que é o capitalismo político e capital, e do outro, uma produção discursiva, que no nosso caso é a religiosa. O discurso simbólico religioso, que tem nas redes sociais, legitima a visão de mundo individualista, porquanto é um discurso capitalista, enquanto poder. Um discurso a serviço da manutenção das hierarquias geográficas, da racial e da hierarquia de gênero. Então, considerando esse quadro brasileiro, que é Estado, considerando que grupos minoritários estão se organizando, sem perder a dimensão espiritual, o ensino religioso, se realmente quer ser intercultural, tem que se posicionar no debate. Tem que se posicionar no debate sobre cultura e poder, que tem afetado a subjetividade civil. Então, quando a gente vê que o direito a fazer harmonia, não é caso disso. Existe um debate de poder e nós trabalhamos com isso, tem que trabalhar. Deve se posicionar em favor da simetria entre culturas, de raças, de pessoas e religiões, e fazer o que política pública nos diz, uma desobediência cultural e uma desobediência epistêmica. Eu digo isso, você falando que a segunda religião deve ter uma desobediência epistêmica, porque quando nós pegamos os nossos trabalhos, mais europeus e menos América Latina e menos os brasileiros. É preciso uma desobediência epistêmica para tratar da religiosidade no campo brasileiro. Pensando nisso, quando houve as críticas, e entre nós, no vídeo sobre a violência terceira, a Fonatec mais a gente ouviu, né, José? Paulo estava incomodado, e, desculpem dizer, a maioria dessas críticas carece de fundamentação. Além de não ser propositiva, fica claro que o conceito de interculturalidade está longe de ser entendido e introjetado pela área de ciências da religião e por aqueles que se ocupam do ensino religioso. Nem de longe, a percepção de que a BNCC nos colocou no espaço que para os 3 exercícios: educação, o processo de humanização. Ensinar é um ato político.
por isso, o ensino religioso, na minha profissão, quando ele exerceu, é um ato político. Dessa forma, nesse debate cultura e poder, o ensino religioso deve destacar o lugar marginal que nós brasileiros encontramos em plano mundial e o lugar marginal das religiões que nós produzimos. Mas está nesse debate existe pesquisas, conhecimentos, entendimento sobre interculturalidade, sobre a sua aplicação. E o ponto de partida é entender que não é um conceito abstrato dos moldes da filosofia europeia. Interculturalidade, intelecto, conceito. Isto é, no ensino religioso não há como desalinhar dos contextos brasileiros. É preciso colocar esse contexto. Entendido que o contexto é nosso ponto de partida, se faz necessário um trato teórico. E a partir de onde podemos analisar o contexto brasileiro. O pensamento textural latino-americano é uma forte ferramenta sistêmica para educar interculturalmente, para situar nossos alunos e alunas no debate de poder. Em especial, a filosofia intercultural, a ética intercultural e a crítica decolonial. São epistemologias contextuais, sem pretensão de dominação universal, que possuem como horizonte a justiça e a libertação. Nós podemos resumir como epistemologias interlibertadoras. Nesse conjunto de pensamento libertador, eu queria destacar alguns aspectos da individualidade interdependente que nos concedem uma proposta de educação intercultural. Atrelado à dimensão espiritual, pode auxiliar na construção de um ensino religioso intercultural, hoje, a partir da formação. Primeira coisa, é preciso ter claro interculturalidade como relações entre culturas, considerando modos como essa relação se dá. Historicamente, a convivência, a coexistência dessas culturas no Brasil. Como se fez? Como se dá a relação entre isso? Numa noção de interculturalidade de fato. Pois, independente de haver conflitos nessas relações, inclusive de haver hegemonia de uma cultura sobre outra, até mesmo a existência de justiça, a interculturalidade, de fato, é o processo da sociedade. Então, sempre aprendemos. Aquilo que Paulo falou, nós não saímos de uma relação cultural, não conseguimos sair da mesma forma como entramos. Então, a interculturalidade de fato transmite a ideia de que a convivência, coexistência de grupos produz a necessidade de novas tecnologias. De fundo, aperfeiçoa as ideias que vão se rearticular, narrativas que são avaliadas e novas visões do mundo, além de uma amplificação da visão de mundo existente. Depois disso, a interculturalidade como tomada de consciência histórica. E aí, Paulo Freire e Juan Anton, que nos desata da consciência ingênua de Paulo Freire, sempre estava nos alentando, nos proporcionando a consciência crítica, consciência histórica, nesse caso, sobre o processo colonial brasileiro, para que a gente possa entender a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa. Essa consciência envolve memória histórica, interpretação crítica das experiências do nosso passado colonial. A interculturalidade como consciência histórica é uma atividade mental de compreensão das relações atuais, das relações entre culturas como assimétricas em função do passado. Então, a assimetria não é só do passado agora. No caso das epistemologias latino-americanas, a partir do século XVI. É justamente essa tomada de consciência histórica que nos revela a modernidade como responsável pela colonialidade, pelos parasitismos, e que produzem subalternidades culturais brasileiras, que Dussel chama de modernidade colonial. A outra coisa que
seria interculturalidade com consciência crítica. E aí é consciência crítica mesmo, qual seja? A percepção reflexiva, transformadora de nós mesmos, sobre as iniquidades, aquilo que vai além da nossa percepção física, aquilo que tem que analisar criticamente, a realidade social e as relações de poder. A consciência crítica, treinando, no sentido cultural, é intencional. A consciência crítica é intencional. No sentido de que é uma percepção transformadora de nós mesmos, direcionada à nossa subjetividade, onde podemos encarar, inclusive, que potencialmente somos opressores. Não somos apenas oprimidos, mas potencialmente somos opressores. Interculturalidade como um projeto, né? Que o Fidel Vini e a Caterina Walsh chamam de interculturalidade crítica, que o objetivo de culturas e contatos se relacionem com a igualdade. Enquanto projeto, essa interculturalidade nos interessa, porque pode funcionar no mundo profissional, a exemplo da educação, da saúde, horizontes outros, metodologias outras para promover a igualdade. Né? E, por fim, a interculturalidade com cultura ética, enquanto disposição pela qual você se capacitar. Eu não acredito em interculturalidade enquanto cultura ética se não houver consciência histórica. Se não houver consciência histórica, se não houver conhecimento do processo colonial dos países, por exemplo. Então, essa posição, a abertura que o Conectado fala, que o Carlos fala, só vai acontecer, só vamos conseguir fazer isso se houver consciência histórica. Interculturalidade como consciência. Nenhum desses significados da interculturalidade pode ser vislumbrado separadamente para uma educação intercultural, para a formação dos professores interculturais. Essa perspectiva, latino-americana, pode contribuir para um ensino religioso aberto, que promove a leitura, um ensino religioso desobediente, um ensino religioso que não se fixa apenas aos valores, né, que são considerados universais, mas que nós sabemos que são valores cristãos. Né? É um ensino religioso que contém os valores das outras culturas religiosas presentes, né, no nosso contexto. Eu agora vou tentar direcionar essa reflexão para as temáticas do racismo e para as religiões. É importante dizer que são temáticas de extrema relevância na sociedade brasileira. Praticamente só o genocídio. Praticamente. O professor de regime religioso tem dificuldade em lidar com essa temática. Quando se fala de gênero, ele já acha que tem que falar de sexualidade. Esse professor não está muito preparado para falar, né? Da homossexualidade e LGBT ainda mais. A universidade não tem preparado as pessoas para essa diversidade. Né? Essa disciplina ela pode ser incluída como uma análise intercultural, né? Na convencional escola brasileira. Mas, antes de chegar a esse religioso intercultural, é preciso ser conseguido com a realidade escolar. Dados do campo que podem ser vividos com professores de ensino religioso nas cidades de Monte Claro, Sanaúba, Pirapora e Januário. O que a gente percebeu depois de 7 meses de Câmara? Há um conhecimento superficial sobre a questão étnico-racial e sobre questões de gênero. Sobre os indígenas, por exemplo, a maior parte dos professores tem uma postura indiferente. Indiferente. A professora de ensino religioso, que quase mais que a forma foi aluno meu, disse que o indígena é uma tábua rasa. Por isso que ele conseguiu colocar no nosso meio daí, né? Tem algo errado, né? Com os nossos cursos, né? E tem medo de falar do negro. Há um certo receio da pessoa negra. O negro ainda talvez tem pouco. Então, você fala,
A presença dessas raças na aula ocupa o lugar do exótico. Ocupa o lugar do exótico. Esse dia do Guaraci, né, que faz o doutorado aqui, ele me ligou de teatro, que uma colega me chamou para participar de um evento. Mas a participação do Guaraci era levar o terreiro dele para fazer uma apresentação. O lugar do exótico. O cara é mestre para várias interculturalidades. Mas queria que eu levasse o terreiro para fazer uma apresentação para participar para levar o conselho. Muito mais fácil. Você mobilizar todo mundo, o trabalho inteiro, para a noite estar, né, lá na tarde, dançando, candomblé. É um lugar do exótico. Né? E acho que esse lugar do exótico está atendendo as tradições brasileiras de uma vida cristã. Né? O silêncio da disciplina dispõe de conhecendo como racismo estrutural. E reforça a colonialidade e parasitismo na formação de jovens e cada vez mais nas redes sociais, em relações intersexuais, expressam preconceitos e discriminação, o racismo e o machismo. Total ausência de interculturalidade de fato. Total ausência de interculturalidade como consciência histórica. Temos usado muito, e até de forma inconsciente, o termo racismo estrutural, que, na verdade, traduz a existência enraizada nas nossas instituições, práticas, hábitos, falas, de discriminação, de valorização, subalternização do negro e do indígena. Interculturalidade de fato. E enquanto consciência histórica, nos fazer em história colonial, há uma ideologia da violência racial, que é ignorada pelo Estado brasileiro, que é reproduzido nas nossas instituições acadêmicas e que é justificada pelas nossas religiões. A interseccionalidade, enquanto fundamento teórico para as ciências da religião e para o ensino religioso, pode auxiliar a educação brasileira no combate à racismo. A Rita Segat, que é uma antropóloga feminista, quando ela vai analisar as ações afirmativas na América Latina, à luz da interculturalidade, ela diz que as maiores vítimas do racismo na América Latina, na Colômbia e no Brasil. Porque são pessoas que carregam traços raciais diferentes, nariz achatado, arredondado, cabelo preto, lábios grossos, cintura fina, bunda grande, pessoas que carregam um conjunto fenótipo, né, que causa para o branco uma resistência. Além disso, sofre racismo quem não tem essas características, mas que culturalmente, né, assume uma postura racista. Também sofre esse racismo. Por quê? É considerado uma raça subalterna. Chegar vai classificar as formas de racismo da seguinte maneira. Eu sempre queria chegar para o igualmente, não quando você apontou, mas porque eu creio que ela é mais ela diminui mais a questão do racismo. Racismo de convicção, que é axiológico, é um conjunto de crenças e valores, esses princípios que atribuem predicados negativos, o positivo em função da cor, traços e grupo étnico. É interessante isso, o meu filho é dele. E aí, todas as vezes que ele vai correr, tira a camisa, a polícia para ele. O que ele está fazendo com ele? Eu falei comigo, eu posso correr, segura essa perna. De uma hora a polícia te leva. Então tem que levar documento, tem que dizer, não mora por aqui mesmo. O que você está fazendo por aqui, sem camisa? Porque é negro. Né? O racismo emotivo, que é aquele da suspeição, que é expresso, inclusive, no medo de pessoas negras. E é interessante que se tiver um negro e uma mulher, no mesmo espaço, ela tem que ser violentada. Ela tem que ser. Racismo de costume, que aí ele precisa naturalizar culturalmente o patriotismo, está na cabeça, inclusive, do professor
que acredita que o seu aluno negro tem menos capacidade que o seu aluno branco. Uma pesquisa feita pela universidade em relação a isso, e para a maior parte dos professores que alfabetizam, eles se surpreendem quando o aluno negro começa a ler e escrever antes que o aluno branco. Ele teria esse racismo, né? De costume que é refletido. E o partido político partidário, né? Programático, que no caso, né? Ela coloca a Cássio Cristã como exemplo, mas que no Brasil está sendo assumido por político, por influência, e até por líderes religiosos. Né? Que é necessário exterminar, uma eugenia, exterminar a população livre. Isso está acontecendo. Essa feminista nos diz que a educação deve refletir sobre o racismo. Em outras palavras, a questão étnico-racial deve ser assumida, não como um tema transversal, mas como um dos temas centrais da educação. Pergunta: por que o ensino religioso deve considerar o racismo como um dos temas centrais? A educadora intercultural Silvia de Mello chama a nossa atenção para o fato do racismo ocultar a diversidade. O racista não consegue olhar para a diversidade. Ele vê a diversidade como bloco monolítico. Ele não consegue ver a diversidade. E ensino religioso, claro, essa diversidade religiosa. Né? Ele não consegue perceber que a diversidade é riqueza. Raul, como ele chama de três servas, que é uma reserva de conhecimento e de riqueza. Como consequência, cria-se uma visão de cultura única que impede o desenvolvimento de atitudes financeiras. Porque não se pode respeitar. Você conhece? A autora vai à frente e diz: não pode haver racismo e democracia. Então, quando o movimento dele critica, né, o próprio governo Lula, ele diz: não existe democracia nesse país, é isso. Não existe democracia onde há o racismo. A democracia supõe respeito, supõe reconhecimento do direito de todos em falar e ser ouvido. Não é possível respeito com racismo, e não é possível democracia sem respeito. A interculturalidade, enquanto consciência histórica, consciência crítica, enquanto projeto, seja com diversidade crítica, né, rejeita o racismo, quando a diversidade é vista como riqueza. Então, o ensino religioso e cultural tem ciência da não efetivação da democracia, porque há ausência de respeito ao outro. E esse ensino religioso pode desenvolver projetos interculturais de forma a combater o racismo. Uma coisa que queria chamar a atenção é que qual a força do envelhecimento da população brasileira? O envelhecimento da população brasileira é a cobrança. Nós negros somos mais de 50% da população, mas apenas 35% de nós morremos. Como morremos? Assassinados pela polícia nesse mês, 90% desse mês, que se tentou, outubro, 90% da população dos assassinatos da polícia foram pessoas negras. Nós morremos na Paris de uma criança, porque entre a mulher negra e a mulher branca, o médico diz: você é forte. Eu não vi isso. O médico: você é forte, você aguenta mais um pouco. E levou a dança. Há uma violência obstétrica. A mulher negra, a mulher negra é a mulher que menos se casa, porque ninguém quer casar com a mulher negra, mas somos a maioria ser amante do homem branco. Isso não é racismo. Então, a educação não está ignorando. E aí, né? Esse envelhecimento, por que eu não considero como um prejuízo que devemos ficar alertas? Porque as religiosidades ancestrais, quem transmite conhecimento são os idosos, são os mais velhos. Se eles estão morrendo, está havendo aí uma morte a deles de conhecimento.
né? Então, esse traduzir o saber de identidade. Isso é algo que a gente precisa, né, estar preocupado. E aí eu entro no parágrafo de gênero. Esse termo parágrafo de gênero, eu estudei depois de começar a estudar o meu concurso. Eu comecei a estudar o concurso em 2002, quando eu comecei a admirar o pós-doc aqui. O Colégio Campo foi apresentado pelo professor Flávio Treino. E aí o Colégio Campo me apresentou o Manuel Gonçalves. E aí eu fiquei com vergonha, né? Porque eu não conhecia o Manuel. Quando lá para cá, eu tenho engolido o Manuel. Né? E agora a gente tem Aracaju, e também o pessoal, os nossos colegas de Aracaju não conhecem o Manuel Gonçalves. Aí se entende, né? Seja um grande intelectual, né, como esse, que não é conhecido por nós. Né? E ele fala de ciclo social. E a partir de falar. Então, o texto paradigma de gênero é inspirado no contexto paradigma social, desse intelectual sergipano, que faz uma crítica ao colonialismo na América Latina. E é interessante que, ali na virada do século XIX para o século XX, havia um grande debate na imprensa brasileira, nas faculdades, né? Entre poetas, né? O que fazer no Brasil no século XX? E havia uma verdade. O Brasil é atrasado porque somos uma população miscigenada. Então, toda não sei se vocês lembram da revolta da vacina, tudo isso tem a ver com isso. Então, era, né, limpar a população. Né, limpar a população. Em grande terceira a população brasileira. E o que o Romero, como grande intelectual, que é muito no curso de filosofia, era um defensor disso. O Manuel entra na máquina a gente fala, né, entra em dividia com o Silvio Romero, para dizer o seguinte: olha, o problema do Brasil não é a miscigenação. O problema da sociedade brasileira é uma doença que nós herdamos da cultura europeia, que é a cultura de parasitar o outro. Então, no seu livro, ele faz um resgate da história da Europa, mostrando como o europeu conseguiu, sem produzir, ser o que é hoje. Como? Parasitando o outro. Aí ele tem as equipes brasileiras aprenderam a parasitar. Então, isso é reproduzido, né? Dentro, isso é reproduzido na nossa sociedade. E para o Manuel, a única forma de acabar com o parasitismo é a educação popular. Antes de Paulo Freire, o primeiro que pensou no Brasil da educação popular. De acordo com ele, pais deveriam ser obrigados a manusear seus filhos para a escola e o Estado deveria dar escola pública para todos, para toda a população. Isso está acontecendo lá no Rio, né? Estão privatizando São Paulo. Estão privatizando as escolas, né? E ele diz: o que é parasitismo social? Viver às custas de iniquidades pessoais. O que é iniquidade? Assimetria, hierarquia. Ele está dizendo aqui do próprio capitalismo. Em 1913, ele escreve: para o social seria, segundo o maior antropólogo brasileiro, que é a Sociedade Brasileira de Direito Humano, o maior antropólogo brasileiro, uma doença cultural que se constitui em explorar o mundo, retirar do outro a sua vitalidade, inibir sua potencialidade, comprometer a sua vida, seu pensamento, sua autonomia, em função, em favor do paradigma. Uma eternidade que se procurou o Estado, a educação, as religiões no Brasil, naturalizando a nossa posição subalterna na geopolítica do poder. Sem um modelo parasitário de exploração e dominação,
o capitalismo não tem certo. Viver assunto de iniquidade, viver assunto da injustiça. Esse é um comportamento contrário à moral e à religião. Mas, por que as religiões são permissivas no que se refere às justiças sofridas pela vida? A percepção das religiões como mantenedoras, junto com o capitalismo, do paradigma de gênero. E eu vou ter um ponto que refere à exploração, subjugação sistemática de um gênero grupo, muitas vezes no contexto social, cultural e cultural, ancorado e mantido na sociedade patriarcal. O parasitismo de gênero está presente onde? A desigualdade salarial, a divisão desigual do trabalho doméstico e cuidado, porque há uma expectativa cultural que o trabalho doméstico é de responsabilidade da mulher, assim como o cuidado dos filhos, né? Limita as oportunidades para as mulheres, participação delas em outras áreas da vida. Parasitismo também está presente a violência de gênero, violência física, emocional, sexual, dirigida predominantemente contra as mulheres. Também está nas normas culturais restritivas, normas de gênero rígidas podem limitar a oportunidade, a liberdade da mulher, a sua expressão individual, perpetuando estereótipos prejudiciais, inclusive sobre nós. A Alessandra Contai, que é uma revolucionária russa, participou da Revolução Russa, participou da Revolução Russa, é uma teórica de marxismo feminista. No início do século XX, ela escreve um livro, seria interessante, uma família de Estado. Toda mulher que deveria ler. Ela observa que a ruína da sociedade era causada pelo capitalismo, na verdade, que provocou a emergência e crescimento do trabalho assalariado das mulheres. Deixou no segundo plano a reprodução familiar, tão valorizada pelas religiões monoteístas. Ela era defensora de que as mulheres deveriam ter mães. Mas a própria autora chama atenção para o fato capitalista de colocar os ombros da mulher uma carga esmagante e fizeram uma assalariada, permitindo o trabalho da mulher. Mesmo na luta socialista e permitida no século XX, resultou em revoluções como a Revolução, não trouxe à mulher revolucionária os direitos que ela buscava. Parte de decisão revolucionária, por exemplo, era masculino, seguiam a mão patriarcal. A mesma coisa aqui na Revolução Russa. Agora, Lenin dizia que a verdadeira revolução socialista seria uma emancipação. A verdadeira revolução socialista. Para eles, quando se iniciava contra a pequena economia doméstica, devendo essa ser transformada numa grande economia socialista. Sentindo a luz que era o direito das mulheres, Lenin destacava os desafios enfrentados pela mulher revolucionária, que reconhecia a grande força para o triunfo da revolução. Ele chega a afirmar que a revolução russa não teria sucesso se não fossem as mulheres revolucionárias. Ele ressaltou que os estados democráticos europeus mais avançados não foram capazes de demonstrar com relação aos direitos das mulheres e que os estados socialistas não potencializaram para isso. Desse modo, a condução do capitalismo e democracia para ele é incapaz, né, de submeter as mulheres do proletariado com a condição de escravidão que eles viviam. E essa mulher, no seu âmbito doméstico, era uma escrava. Bom, em primeiro lugar, o ensino religioso não pode ser religioso. Essa é uma pessoa da nossa escola. Tem que trabalhar com consciência só. Aí a pessoa já, né, também tem que tratar de fato. Mas, a dúvida, né, que paira dos nossos alunos, o que tem a ver com o trabalho doméstico, a reprodução com o capitalismo? Leia uma pergunta maravilhosa chamada Filhas dele, Carlos, que é né? Ela explica
como que a igreja, juntamente com a burguesia, obriga praticamente a mulher a ficar em casa para reproduzir, para ter mais mão de obra. Essa obrigação é a mesma do salário. Agora vamos ver um pouquinho sobre os números da violência doméstica no Brasil durante o lockdown. Nós tivemos o registro de lesão corporal dolorosa, durante a pandemia, 27,2%. E no governo da análise, a análise maquiou a coisa, tá? Em todos os estados, o registro de estupro reduziu em 50% nos estados da federação. Houve também uma redução de 32% das vidas ameaças de mulheres, mas houve um aumento de 2,2%. Aí a Damara não conseguiu estudar, mas hoje, estamos fazendo um levantamento desses números. A pandemia estampou a violência contra a mulher e encontrou um fascismo justificativo de tais pontos. Tem mulher que pode se apanhar. Mulher pode crescer mais que o homem. Ela apanha, mas continua com ele. A todos durante a vida. A lição. Ensino religioso não cultural vai trazer para a sala de aula toda uma visão religiosa. Nos estudos de gênero nas últimas décadas, encontramos expressões que buscam definir a treta da mulher, você pode dizer, mas ela está apanhando e continua com ele. Por quê? É porque ela gosta. Né? Tem uma expressão que é interessante usar, chamada ciclo-violência no diverso. Eu me tratar de concepção ligada a vontades físicas e sexuais, pois existe na esperança da mulher que o agressor mude. Quem é que está nessa esperança? A religião. Você deve mudar a mulher. A sua não está não. Mudar de homem. É você quem vai salvar o homem. Eu que está dizendo, é você que vai salvar. Eu não vou dizer. Religião. A maior parte morre assassinada. Há professores de ensino religioso que dizem em sala de aula que a mulher apoia o que quer. Isso a gente entende. Ela apoia o que quer. Em direito de mulher, todo mundo deve responder a tudo. Se deve questionar o discurso religioso. Sempre está presente nas igrejas e nos casamentos. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus ninguém separa. Enquanto todos, casamento. Entendendo que a interpretação machista do mesmo, sagrado, analisa a relação de homem e mulher. Dificilmente as mulheres religiosas entendem que o discurso religioso, pela transformação de seu homem, é também o seu opressivo. Também é opressivo, pois na frente ao terror e ao sofrimento. Retira a pregação, todo dia, enquanto ser humano. A Marta Pérez, por outro, economista e ativista feminista, nos diz que as instituições religiosas negam às mulheres serem sujeitas de direitos e as convertem vítimas de uma estrutura patriarcal religiosa. A sua não participação de espaço de decisão nas instituições religiosas, seu pouco acesso à formação teológica, bem como não estimula se tornarem estudiosos da própria religião, são fatores que respondem suas interioridades, tradição, ao mundo. Eu vou passar um pouco para ficar muito breve. O ensino religioso pode trazer, o ensino religioso cultural pode trazer culturas religiosas onde a mulher não tem esse papel de subordinação ao homem.
Durante a pandemia, muitas mulheres evangélicas procuraram ter medo de Umbanda, porque não suportavam estar no mesmo espaço com seus maridos. E interessante, mulher não é tão boa como o Sul, de que a cada 5 mulheres que nós pensamos, 2 queriam um trabalho para matar o marido. 2 queriam que faz não fizesse trabalho para matar o marido. Aí ela ficava a cada com A cada quanto? 15 mulheres. 2 filhas. Jesus não precisa de encontrar cada coisa, né? Essa 15, a maioria queria dar um jeito de passar chato, marido, para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, trabalho para todos, para a cabeça dele, né? E outros queriam trabalho para se libertar. Queriam quando a pandemia acabar, não está mais a pandemia acaba sendo um desvio diário. Você para muitos casamentos, né? Para muitas mulheres. E aí, dentro da religião, o que o país tanto faz? Ele faz trabalho com divindades femininas e que significam força, luta e vitória. Mulheres guerreiras, divindades guerreiras. Essas divindades, como Yansan, que eram invocadas para dar a essa mulher coragem para dar conta da própria vida. O interessante é que essas mulheres só chegavam a ter depois das 11 horas da noite. Com medo, né? De poderem alguém ver e tal, porque eram mulheres que evangelhas. Falavam de bonito na casa da mãe, mas iam para o terreiro. O terreiro funcionava 3, 4 horas da manhã. Na pandemia, para vocês terem ideia. O ensino religioso, ao trazer perspectivas culturais ancestrais que reconhecem a autonomia da mulher, e ao apontar o lugar da mulher em capitalismo, será assumida a interculturalidade do Estado. Por a história do capitalismo, quando se compara a interculturalidade do Estado, funciona a interculturalidade como conhecimento histórico, que no caso para as de gênero revela as incongruências do capitalismo, tanto no que se refere das mulheres que não trabalham, quanto o curso religioso que alimenta a sua opressão. A superação dos gêneros se faz, se considerando a perspectiva de Manuel Bonfim, com processos educacionais de desparasização. Após a consciência histórica e crítica, o caminho das aulas de ensino religioso deve ser a temporalidade crítica, interculturalidade como projeto. E aí a dúvida, que é um projeto intercultural? Como desenvolver um projeto intercultural? Eu disse para os meus alunos, o João e meu aluno inicial, qualquer projeto intercultural deve ter como pressuposto a interculturalidade como consciência histórica. Mesmo que a interculturalidade como consciência crítica ainda não esteja muito bem delineada da forma como Paulo Freire pensava, esse projeto, envolvido a parte da consciência, tem capaz de confiar e ampliar a conhecimento, isso inclusive vai para as questões raciais e para as indígenas. Um projeto central nas ciências da religião, no ensino religioso, é projeto que luta pela equidade, respeito pelas diferentes culturas religiosas. São projetos de verdade. E reconhecimento do outro no ensino. São instrumentos da autoridade e econômica, ainda estimulam políticas públicas. Devem ser estimulados a acontecer nas aulas do ensino religioso. E na formação dessas pessoas, é preciso ter disciplina sobre esse projeto. Não adianta falar em intelectualidade para o ensino religioso, que a formação não é religioso, ele não sabe as dificuldades. É isso também. São projetos que devem ter parcerias com a universidade, parcerias com lideranças comunitárias, parcerias com instituições religiosas preocupadas com o estado de cultura africana. São justamente as parcerias que ajudaram a praticar
Projetos texturais realizam multiculturalidade para a escola, de forma a promover a interculturalidade enquanto postura. O propósito pedagógico, com isso, desenvolver relações de cooperação, respeito e aceitação dos sujeitos diferentes culturas religiosas, convivem ao entretenimento. É isso. Fazendo aventuras nos dá isso, né, gente? Eu falei, não, professora, você me provocou muito a pensar primeiro. Letramento étnico-racial. Deve começar a partir dos nossos. Porque se eu preciso fazer esse retorno histórico, eu preciso fazer a leitura histórica a partir do meu corpo. O que é essa coisa diz? Eu consigo fazer essa leitura? E ao fazer essa leitura, ter consciência do impacto que esse nome vai ter um impacto na identidade, que eu faço com isso. Então, quando você fala dos professores, da preparação dos professores, né, os professores também precisam fazer uma leitura do seu próprio corpo, para que aquilo se torne uma identidade, e essa identidade vai estar em comunhão com esse novo conhecimento. Então, acho que aí talvez a educação consiga se fazer comunicação física. E quando ele está lembrar isso, quando eu penso nas lembranças trajetórias, uma das primeiras turmas de esportistas da Minas Gerais, na UEM. E uma das primeiras que nós tivemos foi com a professora de história. Na primeira aula, nós descobrimos que a sala era de esportistas. Eles colocaram todos os esportistas na minha sala, de escola pública, de médico radical, estava todos juntos. E era a primeira turma. E ela deu uma aula e não voltou. Porque ela disse, eu não vou dar aula para você. A ideia do racismo, você falou que o negro não tem condições. E nós passamos 4 anos na UEM sendo avaliados. Todas as avaliações que eles fizeram esportistas. Porque esperava o nosso trabalho. E foi a turma que fez o maior movimento naquela universidade. E movimentos porque estavam as pessoas oprimidas, ensinaram os outros que não haviam visto a opressão, eles também eram. A primeira pessoa que ouviu sobre cabelo bom, cabelo curto, foi uma menina negra, porque os dela não sabiam bom. E ela disse, não tinha cabelo bom, cabelo liso ou crespo. Foi uma menina, foi uma menina negra. E a partir daí foram outros tratamentos de cor. Aí eu também estou claro. E aí você cai no tempo do deserto. Fala, não é cor, mas o deserto como fato de cor que eu sou. Porque uma vez que eu descubro a minha cor, eu também fico no meu lugar na sociedade. E aí o fato está nesse lugar, não é um lugar que não existe. Porque ele deve de uma maneira, quando você vem para eu comprar, ela está moderando. Eu gosto muito de não tem lugar. Então, nós estamos fazendo um mecanismo racial. Começa, nós somos a nossa própria partilha. Nós somos o nosso próprio livro. E a gente dá conta desses conceitos de fora, voltar, faz parte disso aqui, e aí torna para dentro. E quando eu descobrir que eu também faço parte, aí eu me engajo, e aí eu me torno feliz. Isso, sabe? Mas como tem passado histórico, conhecimento possível, né? Aí você não vai se livrar uma nota aí, tem que vai diretamente. Uma outra coisa que você trouxe, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o paradigma de incêndios. Porque você trouxe uma corrente do livro, né? E aí você está dizendo capitalismo
dessas mulheres que ficam em casa e vão poder produzir e que isso é uma violência. Que as pessoas que vivem. Mas aí não é isso, porque eu não sei que você precisa pensando na própria questão intercultural. Porque nasceu de mulheres que fazem parte do movimento feminino. E essas mulheres, eu identifico com elas e dá a importância para que a gente perceba. E uma das coisas que eu cheguei quando eu estiver, a resistência só existe por causa das mulheres. Porque os homens vão para a guerra, morrem, voltam como mártires, e as mulheres continuam criando as crianças e ensinando, porque eu chamei de uma pedagogia do marxismo, que os seus, as próprias gerações precisam dar possibilidade a serem já legitimadas. Então, esse corpo que gera é um corpo político e que dá sustentação à resistência. Se essas mulheres continuam, porque além de país, as mulheres não. Eu queria, como que a gente pode fazer leitura do paradigma de gênero a partir de uma perspectiva intercultural, quando culturas precisam desse modo, como se nós falamos paradigma. O paradigma de gênero tem pode ser visto de uma forma universal, e não como que a gente vai fazer os limites, inseridos e inseridos. Qual é a lente que a gente vai? E aí eu vejo para vocês. Tipo de gênero, eles não podem não podem inventar já. Sempre homossexual. As filhos de gênero no Brasil, as filhos de gênero nos Estados Unidos, pelo contrário. Agora, a mulher hoje o capital é o ser, quem tiver o mulher determina que o homem vai ser, aí a gente pode dizer que ele é um comum. E o que acham? O impacto do homem, o impacto da sociedade, o corpo da mulher, a sociedade do homem, ela não tem autonomia, né? Numa separação, a mulher tem os filhos, certo? Isso me tira dela oportunidade. E as próprias leis acabam com a mulher, mesmo com os filhos, ela tem condição de trabalhar, de crescer, e a gente só dá mudando para a atenção, mas ela está lá com os filhos. Então, há uma estrutura do capital, que foi da lei, que parasita a mulher. Como podemos parar? É que não tem tanto parasitado, entrando em adolescência. Tanto um quanto o outro perdem a sua energia vital. Porque você parasita tanto, que você pega a capacidade a sua capacidade de produzir. Por isso que Lenin fala que da necessidade de você para que haja realmente uma evolução social. Porque se essa mulher, essa mulher, como parasitada, numa perspectiva intercultural, eu penso que a troca das mulheres, de culturas diferentes, como aconteceu com essas mulheres, conhecer uma cultura ancestral, onde a mulher é vista como guerreira, onde é recusa a ser parasitada, isso trouxe para essas mulheres uma aprendizagem. Agora, nós não podemos desconsiderar o poder latino-americano é a mulher, que é a mãe. A mulher que não abre mão dos 26 anos. Mas ela também não quer ser paralisada. Então, não dá para fazer essa. É preciso ler de acordo com cada pessoa. Quem quiser perguntar aqui na frente, é bom e grave.
Olha, que artigo, eu entendi, mas eu tenho que encerrar. E a presença das mulheres no mercado de trabalho, então, ela parecia ser uma conquista do feminismo, mas após essa palestra, eu estou entendendo que faz parte do processo para decidir do gênero. É uma pensão equivocada? Não, não é uma pensão, né? Esse voluntário, se você considerar a integralidade como consciência histórica. Então, é preciso entender que quando a gente está vivendo, tem uma perspectiva, que isso não é uma perspectiva racial. Então, uma parte do que nunca está se torna em função de valorizar a pessoa. E a mulher, ela foi valorizada. Então, ela vive em casa, ela produz, outro filho, ela reproduzir ele, gastar de família, com a população, né? E depois se torna gastar. Isso é culturalmente, através da religião. Né? Porque a gente tem que considerar que a Europa, cultura onde a mulher é livre, onde a mulher poderia fazer ela poderia ter a opção de ser guerreira, ter a opção de ser sacerdotina, ter a opção de ser uma militante, né? E havia lá algumas exigências. Por exemplo, a mulher poderia ser uma mulher guerreira, desde que ela passe o filho, ficar com esse filho pelo menos 200 minutos. Depois disso, ela poderia voltar para a guerra. O capitalismo muda isso. A mulher se torna a consciência. Quando a Revolução Industrial, o capitalismo se dela. Ela vem. Ela vai, ela se torna, ela vai para o mercado de trabalho, né? Com muita luta para conseguir ter os mesmos direitos que o homem, que estava falando que os filhos do mesmo professores de pensamento dos homens, professores, né? É um ganho se você considerar a cultura ocidental. Essa cultura é um ganho, tá bom? Ainda é ganho. Se ganhamos menos, se temos a vida doméstica, se temos os filhos. Por isso que não podemos falar felizes, falando de felicidade. Como fica a mulher negra na luta feminina? A gente poderia muito recentemente, porque o feminismo europeu não considerava as mulheres latino-americanas, o feminismo branco no Brasil não considerava as mulheres negras. Não foi necessário fazer feminista negra. O que seria desobediência extrema e como faz a desobediência? Esse mundo é uma desobediência. Não é negar toda a epistemologia ocidental, toda a epistemologia europeia. Não é negar. É simplesmente não deixá-la como única lógica. É operar em outra lógica. O contexto latino-americano, em termos de produção de conhecimento, precisa seguir a sua lógica, precisa encontrar a sua lógica. E a nossa lógica é a lógica da libertação. Então, até pouco tempo, até 10 anos atrás, eu encontrava pessoas que estudavam a religião e socialismo latino-americana a partir do europeu. Porque tem que ser a partir do europeu. Porque tem que ser a partir do opressor. De uma epistemologia que domina. Por que não a partir do próprio ato brasileiro, dos intelectuais? A desobediência de frente. Então, tratar de interculturalidade, de interalimentação, de teologia da alimentação, ainda que a teologia da alimentação não tenha rompido com aquilo, essa não tinha que é outras alternativas. Mas podem ter outras alternativas, como que essa
que não vale agora e não vai. Não. O que a crítica decolonial, a filosofia intercultural, a ética intercultural quer é termos condições de falar do que é nosso, sem necessariamente precisar com exclusividade. Não é negar, mas é dialogar. Por isso que o Walter Nunes fala da diferença colonial. E parte da diferença colonial que eu vejo como industrial. É daí que você tira o número. Essa tecnologia ocidental, ela é exclusivista, ela é técnica, ela é dominadora, né? Ela está parada para isso. E ela precisa dialogar com a gente, com a gente, para que ela não morra. Religioso. E aí eu vou fazer lá, porque eu estava na casa. Então, o professor que ele querido. Uau, ele não vai colocar enganado. Eu pego o processo que estava fazendo. Quantas posições você pode ter para poder lecionar essa disciplina? Como fazer esse conteúdo realmente se aplicar? E o corpo docente não está errado. Hoje eu faço isso da escola. Vamos lá. E do primeiro a quarta série, dentro da tarde, a fundamental 2. Eu estudo a professora dando aula. Ela não fala, ela não entra nessa assunto. Ela dava estudo, mas do contexto pessoal. Isso já vai mal, né? Isso, mas você pode conversar, mas pode falar de outras coisas, eu falar do período que faz aqui na escola. Eu falo do tema, a família vem aqui na escola. Eu não fiz para o professor religioso e faço lá no início da formação. Porque uma parte da inscrição aqui vai acabar dando cultura religiosa, alguma faculdade, mas voltar lá embaixo, não forma o caráter que é tipo. Então, penso que ser necessário as associações, porque todos os ensino religiosos precisam se organizar politicamente para decidir as funções de trabalho, mais aulas, para fazer vários estados. Eu conheço professores de ensino religioso que já denunciaram a escola universitária pública. Porque a escola não queria trabalhar, por exemplo, o ocultismo. Então, esse professor ele é politizado. Ele sabe que ele pode trabalhar isso. Ele sabe que ele pode fazer essa abordagem. Só que grande parte, além de não ser politizado, tem muito medo. E também não tem convicção de o que está fazendo é o correto. Então, eu tenho um aluno que já está quase desviando do curso, porque eu não deixo formar. Por quê? Porque ele diz claramente, eu quero apenas o diploma. Chegar lá, eu vou salvar isso aqui. Entendeu? Então, a gente vai criando ferramentas dentro da universidade para eles sair daqui e possam fazer bobagem fora. Então, há também a própria convicção religiosa, que impede. Eu acredito que são as associações, fazer movimentos, né, se organizarem para induzir mudanças políticas, inserir ciências da religião na formação de outras licenciaturas, como, por exemplo, pedagogia. Na Unimonte, a gente ganhou por um voto colocar, para acontecer agora no semestre, inclusive organizar as primeiras aulas, para levar ciências da religião e ensino religioso no curso de pedagogia, porque são as pedagogas que, em geral, são muito religiosas, é o curso mais religioso do mundo. O Paulo faz uma coisa aí, né?
vão dar problema. E não querem tratar de questões, né, como as questões brasileiras africanas, indígenas, né, que querem, na verdade, salvar os alunos, principalmente quando o professor de ensino religioso seja um disciplinador, né? É isso que eles falam, mas a gente depende do direito do professor. E tem que se impor. Quem se impõe, ele está sempre mais em cima, ele tem pai, tem igreja, tem direito. Vai ser travado o direito. A associação principal. Quando ele falou, eu me vi assim, na sala de aula. Assim, tá. E aí, esse dia, eu me contato com uma apostila assim, uma escola católica de Irajá, no ensino religioso. E eu fiquei maravilhada. Uma coisa tão maravilhosa que fala do Cristo que eu estou falando. Inclusive, sobre teoricamente, Deus, eu tenho aula disso. E meus pais, professores, eu fui meus anos de escola, com fundamental, eu tive um tempo de ouro. Era já o cara que está no centro da igreja. Era eu lá, né? E aí, quando eu pensei que tinha, e era uma escola católica, eu não sei até que ponto a professora é um pouquinho, né? Mas que a apostila é maravilhosa, a gente tem que uma pequena cabeça. Não tem teóricos, as olhos, bem. Eu creio que a religião, como se tiver. Essa é uma pergunta. Minha faculdade, você colocou que quem trabalha com dados é fundamento também uma cultura lúdica, né? Militante. E tem certo também. Se for a ponta, aí tem uma complexidade para que ele olhar se você tem que explicar certas vezes para cumprir. Se tinha centralização, como você tem que estudar, vocês enfrentam as principais e se colocar essa política já desde fazer conflito. Sim, não é fácil trabalhar com especialidade de dois brasileiros de matemática, questão mais racial, técnica, e ainda você vai comer. Você reúne aqui uma fortuna, uma salada, né? A maior resistência e liberdade não são os religiosos, é o machismo na cabeça. Há uma dificuldade no departamento de filosofia, um tempo atrás eu era a única mulher, há uma dificuldade dos pretendentes filósofos, eu falo para eles, mas pretendentes filósofos, aceitarem o protagonismo feminino, quando se trata de pensamento. Então, em debate, por exemplo, acabam fazendo piadinhas em debate, né, para aquilo que o machista faz com a mulher, né, para tentar desmerecer. Então, você está parecendo que você está na cozinha. Foi uma altura, você estava lá junto com sua mãe, né? Então, é difícil. Sim, eu sei quando é resistência. Mas, no meu caso, eu sou um estilosa, né? Então, eu vou para a guerra. Eu vou para a guerra e penso que tem que ser assim. Né? No nosso curso, a gente enfrenta João Faria orientando esse caso. Né? Então, eu já tive colegas que ele disse que eu passei no concurso porque ele deu a aula para mim no concurso. Quando eu fui no Ministério Público, isso foi maluco. Porque eu quis denunciar a universidade. Alguém deu aula para mim lá, mas eu trabalho com concurso. Aí todo mundo fez tudo, qual é? Porque
Eu fui trabalhar em Paraná, né? Lá no jeito, eu perdi a conexão também. Agora, eu não sei nada. Filosofia, pensamento, coisa. Agora todo mundo quer falar de espiritualidade. Porque ele virando escola. Não falo nada, não falo nada de educação. Muita gente quer falar de questões financiais e muita gente quer falar de espiritualidade. Na universidade, agora criaram um grupo chamado Pedagogia Intercultural. E aí eu fui olhar o projeto de pedagogia intercultural, não tem culturalismo. Não tem um professor que fez pesquisa em interculturalidade. A gente não faz comercial. Então, há um motivo. A existência da política, mas eu acredito que a forma de vencer isso estudar, fazer novas frentes, novas evoluções, e não afastar. Então, em geral, os jovens sabem que eu não ficar lá, então, eles me colocam mesmo. Você falou da a revisão na universidade não está. Agora, ele vai fazer processo seletivo. Ele tem base no. Mas quando a gente começou essa luta, fui eu e um aluno, um ex-aluno, né, ficar por conta do que os alunos mesmo que tomaram para a escola, eles já focaram na receita, personagem. Então, aí eu fui dar um estado. Eu vou pegar um estado para entender melhor a situação. Então, muito tarde, eu percebi isso. O aluno, se você quer aprender na faculdade, ele não consegue aplicar. Porque o pedagogo não deixa. Ele não deixa. Então, a gente precisa formar o pedagogo. Então, vamos colocar o tempo da revisão na pedagogia. Aí foi uma proposta, foi difícil, foi uma luta política muito desgastante, mas aí você conseguiu. Por outra. Eu então estou contra. E muito bom, né? Provocativa, trazendo nova perspectiva, tentando aquela coisa boa que é a nossa o conhecimento no quiser fazer, então, não quer Deus, é um conhecimento, né? Esse deles da construção bom. Se alguma coisa for é o jogo, né? O que move o mundo não faz resposta. E é com essa inquietação que a gente vai analisando essa noite, né? Para ver se não está uma oportunidade de ouvir. E amanhã não tem mais, pergunta para fazer com os professores, nós estamos como listas, por exemplo, você nosso novo favorativo, e nós agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa noite e boa sorte para os lados. Amanhã vai ser perguntado.